Olá, meus queridos alunos, estamos aqui de volta agora com uma nova sessão de aulas. Nós vamos começar a colocar aí no YouTube um conjunto de aulas sobre botânica. Bom, para falar sobre botânica, primeiro nós temos que definir o que é um vegetal. Quais são as características marcantes de um vegetal? Os vegetais são seres pluricelulares, fotossintetizantes. Tem raríssimas exceções de vegetais que não fazem a fotossíntese, como é o caso do cipó-chumbo, mas de maneira geral eles são pluricelulares, fotossintetizantes, com um corpo que forma tecidos e são um grupo de seres vivos que produzem embriões. Os vegetais se desenvolvem a partir de embriões. Embriões esses, inclusive, muito bem protegidos por tecido materno. Então vamos lá, o que é que caracteriza um vegetal? São pluricelulares, fotossintetizantes, seu corpo forma tecidos e produzem embriões, se reproduzem a partir de embriões. Você veja que antes algumas algas eram classificadas como vegetais, hoje em dia não. Todas as algas estão no reino protista. Por que no passado algumas algas eram vegetais e hoje não? Porque se considera que uma característica marcante dos vegetais é se desenvolver a partir de embriões. E as algas não formam embriões. Você observe que apenas dois reinos se desenvolvem a partir de embriões, os animais e os vegetais. Agora, não se esqueça, a embriologia animal é completamente diferente da vegetal, porque o animal tem aquelas etapas, né? Mórula, blástula, gástrula, que vegetal não tem. Bom, pessoal, isso faz com que as algas sejam classificadas fora do reino vegetal, porque elas não têm embriões. Elas são então classificadas dentro do reino protista. Nós vamos começar o estudo do reino vegetal vendo como é o ciclo de vida deles. Observe. Os vegetais apresentam no seu ciclo dois importantes momentos. Eles têm uma fase chamada de esporófito, que é sempre diploide, e outra fase chamada de gametófito, que é sempre haploide. Como o próprio nome diz, a função do esporófito é produzir esporos. E vegetais produzem esporos por meio de uma meiose que por isso se chama de meiose espórica. Meiose espórica porque essa meiose resultará em esporos. Como os esporos estão vindo de uma meiose, esses esporos serão haploides. Ora, o desenvolvimento dos esporos dará origem à nova fase da vida dos vegetais, que é o gametófito. Como o próprio nome diz, a função do gametófito é produzir gametas. E esses gametas em vegetais são produzidos por meio da mitose. Então, atenção, porque essa é uma diferença importante entre vegetais e animais. Animais produzem gametas por meiose, vegetais produzem gametas por mitose. Esses gametas, então, passam pela fecundação e da fecundação resulta no embrião. Como o embrião vem do encontro de dois gametas haploides, o embrião será diploide. Esse embrião, então, se desenvolve e volta a formar o esporófito diploide. Perceba que nós podemos dividir esse ciclo em dois grandes momentos. Tem uma fase que é assexuada, que é a fase do esporófito. A produção de esporos é uma reprodução assexuada. E tem uma fase sexuada, que é a do gametófito. A produção de gametas, obviamente, está relacionada a sexo. Portanto, nós podemos dizer que os vegetais fazem uma alternância de gerações, também chamada de metagênese, porque alterna uma geração assexuada e diploide, que é o esporófito, com outra sexuada e haploide, que é o gametófito. Lembre que esse termo metagênese ou alternância de gerações também aparece no reino animal, mais especificamente quando você estuda o filo Quinidária. Os quinidários fazem metagênese ou alternância de gerações, mas lembre, no quinidário, eles só alternam uma fase sexuada com outra assexuada. Vegetal não. Ele alterna uma fase sexuada e haploide com outra assexuada e diploide. Portanto, em vegetais, além de ter e não ter sexo, altera a haploidia. Uma fase haploide, outra fase diploide. Uma outra questão que eu quero te ressaltar é o seguinte. Nós vamos estudar os 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esse ciclo que você acabou de aprender vale para os 4 grupos vegetais. E nós vamos começar agora com o primeiro, que são as briófitas.
As briófitas, pessoal, compreendem os musgos e as hepáticas. Elas são comuns, muito comuns lá no Polo Norte, na região chamada de tundra, naquele bioma chamado tundra. Por isso que ela aparece aí na imagem cercada de gelo. Observe que elas são vegetais bem pequenininhos, rasteiros ao chão. Por que isso? Veja, as briófitas vivem um momento de transição. Ela é um momento de transição da água para a terra firme. São os primeiros vegetais terrestres. Então as briófitas compreendem o que no reino animal são os anfíbios, que também vivem uma transição da água para a terra firme. Por serem os primeiros vegetais terrestres, elas ainda não estão plenamente adaptadas à vida terrestre. Por exemplo, uma característica marcante delas é a ausência de alguns vasos condutores chamados de traqueídeos. As briófitas não têm esses vasos e por isso elas são chamadas de atraqueófitas. Alguns livros dizem assim, as briófitas são avasculares. Bom, a falta desses vasos condutores é que faz com que a briófita se torne um vegetal muito pequenininho, por dois motivos. Uma, sem os vasos condutores, ela não consegue levar a seiva muito alto. Não teria como ser uma planta alta sem vaso condutor, porque ela não ia conseguir puxar água e sais minerais da raiz até o topo da planta. Segundo, que esses vasos condutores ajudam também na sustentação do vegetal. Sem esses vasos condutores, a sustentação delas fica prejudicada. Então, é por serem avasculares, por serem atraqueófitas, que as briófitas são tão pequenininhas. Bom, pessoal, vamos agora dar uma olhada no ciclo de vida das briófitas. Você já aprendeu o ciclo de vida geral de vegetais e, obviamente, aquele ciclo geral vale para as briófitas. Vamos começar com o canto inferior esquerdo da sua tela. Você está vendo duas plantinhas pequenininhas ali. São dois gametófitos. O do lado esquerdo é o gametófito masculino e o do lado direito é o gametófito feminino. No topo do gametófito masculino há uma estrutura chamada anterídeo, que produz o gameta masculino chamado de anterozoide. No topo do gametófito feminino há uma estrutura chamada arquegônio, que produz o gameta feminino chamado de oosfera. Pessoal, o que acontece é o seguinte, as briófitas são rasteiras, são rentes ao chão. Então, quando chove, tudo alaga, as gotas d'água se espalham, também batem no chão, jogam tudo para cima. Então, quando chove, os anterozoides vão nadando até a oosfera. Os anterozoides saem do anterídeo em cima do gametófito masculino e vão nadando até a oosfera que está no arquegônio sobre o gametófito feminino. Eles entram no arquegônio e então fecundam a oosfera, gerando o embrião. Isso significa que a reprodução sexuada em briófitas é dependente da água. Reprodução sexuada em briófitas é dependente da água porque o anterozoide vai nadando até a oosfera, então vai ter que chover para ter sexo. Vamos retomar o ciclo então. Uma vez que formou o embrião se desenvolve formando o esporófito. Mas lembre de que o embrião está dentro do arquegônio, que por sua vez está sobre o gametófito feminino. Então, quando o embrião se desenvolve e forma o esporófito embriófita vai crescer sobre o gametófito feminino. Veja que ele cresce ali sobre o gametófito feminino. Por isso nós dizemos que em briófitas o esporófito é dependente do gametófito, porque ele cresce sobre o gametófito. Ou em outras palavras, em briófita, a etapa mais desenvolvida do ciclo é o gametófito. O esporófito depende do gametófito em briófitas. O esporófito então cumpre o seu destino, e o seu destino é fazer uma meiose para produzir esporos. Ele faz a meiose, produz esporos, os esporos são levados pelo vento, caindo no chão germinam e dão origem a novos gametófitos. Bom, pessoal, esse então é o ciclo de vida de briófitas. Deu para você perceber que ele obedece àquele ciclo geral de vegetais que eu falei para vocês. Gametófitos fazem mitose, produzem gametas, os gametas fecundam, formam embrião, quando o embrião se desenvolve, forma um esporófito. O esporófito então faz meiose, a meiose produz esporos que são levados ao vento. Quando os esporos germinam, dão origem a novos gametófitos. É o ciclo geral de vegetais, gritando aí nas briófitas. Agora veja bem, só quero te dar mais um aviso para acabar briófitas. Como briófitas não têm traqueídeos, são atraqueófitas, avasculares, então você não diz que uma briófita tem raiz, ela tem rizóide. Ela não tem um caule, ela tem cauloide. Ela não tem uma folha, ela tem filóide. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, que será sobre pteridófitas.